trabalhando com as soluções educacionais e essas trocas elas estão sendo muito valiosas, pois nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, é um momento onde nós estamos buscando modelos que ainda não conseguimos, claro, um modelo de excelência, até porque, como eu falei anteriormente, não temos ainda resultados e pesquisas de um modelo que tenha dado certo, mas nós já sabemos que um grande passo a ser dado é o ensino híbrido e, claro, a tecnologia e a cultura digital. Essa tríade vem auxiliando as escolas durante esse processo e agora, mais do que ontem e anteontem, podemos falar assim, o ensino híbrido precisa ser avaliado e precisa ser estudado por todos nós. A avaliação diagnóstica, ela também passa por esse critério de ajustes e também faz parte do ensino híbrido, ok? No próximo slide, eu não estou conseguindo passar aqui, Luan, pode passar para mim? Isso, porque travou aqui a minha telinha. Eu sempre começo, né, colocando esse cenário, porque temos sempre gestores participando pela primeira vez também, e nós estamos falando de escolas vazias, né, e os alunos nas suas casas, e onde a escola acabou se tornando a escola não presencial, a escola onde o aluno estuda da sua casa. E, automaticamente, esse estudo está sendo acompanhado não só pela escola, mas também acompanhado por familiares, né, ou cuidadores. Quando nós colocamos aqui a data que mais estava se aproximando da realidade das escolas para o retorno, as escolas privadas, era a data de 15 de julho, ou início de agosto agora. Então, a cada dia nós temos informações diferentes, mas conforme hoje, eu até conversei com uma escola, o importante é que nós estamos mais próximos da retomada do que antes. Então, por isso, as devidas organizações, as devidas estratégias precisam ser realizadas. Então, não temos uma data definida para todos, né? Estamos falando de escola privada, de escolas não privadas, estamos falando de creche, de pré-escola, de ensino fundamental 1 e 2, ensino médio. Então, não temos uma data para todos. Nós temos a organização e a busca por melhores estratégias. Então, esse tempinho que nos cabe daqui para frente é um tempinho onde precisamos nos organizar dentro da nossa comunidade escolar. No próximo slide, por favor. Nós já estamos, mais uma vez, seguindo as orientações do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação, onde dentro da resolução normativa nós temos um destaque. E esse destaque vem logo no próximo slide, onde nós já temos as 3 fases importantes que eles orientam. Então, o acolhimento, nós falamos, e foi bem caloroso na semana passada, porque falamos do acolhimento, principalmente com a possibilidade de projetos socioemocionais. Por isso, falamos na semana passada de competências socioemocionais. E hoje chegamos, então, aqui à nossa avaliação diagnóstica. Já adiantando, o nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre, então, a próxima fase, que é o alinhamento das ações pedagógicas com a BNCC. E aí a gente já começa a falar sobre o nosso mapa de foco. Mas hoje, o nosso foco vai ser falar da avaliação diagnóstica, onde nós temos que perceber essas aprendizagens adquiridas pelos nossos alunos e pensando em habilidades e competências. Então, assim, logo em seguinte, vamos passar? No slide seguinte, nós já falamos sobre a avaliação escolar. Então, antes mesmo de pensar
numa avaliação diagnóstica, numa classificação, num tipo de avaliação, nós precisamos entender o significado de uma avaliação escolar. Interessante porque a avaliação escolar, ela é cultural, né? Então, ela vem com uma grande exigência de uma avaliação com busca de resultados de excelência, onde a avaliação escolar, ela vem sempre dotada de expectativas de um resultado do nosso aprendente. Pois a gente tem que entender, né? E eu acho que é algo que precisa ficar bem registrado, que qualquer tipo de avaliação, ela está mais para a instituição do que para o aprendente. Então, todas as vezes que buscamos uma avaliação, seja ela bimestral, semestral, trimestral, anual, diagnóstica, seja qualquer o tipo de avaliação escolar, nós estamos avaliando o nosso aprendente dentro de habilidades e competências específicas, porém, nós estamos avaliando a nossa escola, nós estamos avaliando a nossa instituição. Todo o resultado de uma avaliação reflete a identidade da nossa escola, reflete o cotidiano. Ela vai refletir exatamente a ação que é o currículo. O currículo de uma escola não é um currículo apenas no papel, apenas um currículo em cima de diagramações. O currículo é a ação. O currículo é a escola no cotidiano. E quando envolvemos a avaliação pertencente a esse cotidiano, já sabemos então que estamos avaliando currículo, estamos avaliando as propostas, as estratégias e estamos avaliando então a nossa instituição. Já nessa busca do dicionário, nós buscamos uma explicação para essa avaliação. E aí nós já temos como resultado de uma busca uma apreciação, um cômputo, uma estimação da qualidade. Nós temos algo ou uma competência específica de alguém. E a avaliação, interessante, nós organizamos essa imagem logo abaixo do significado, porque quando a gente faz uma busca no Google, que pode ser, quando a gente coloca avaliação escolar, olha quantas palavras aparecem. Eu fiz agora até igual aquele programa de televisão que eu não posso fazer aqui, né? O marketing, né? A gente não pode ficar falando do programa de televisão. Mas tem um programa que bota agora como uma estratégia, coloca a palavrinha que vai ser trabalhada, né, pelos entrevistados. E nós fizemos a mesma coisa. Nós colocamos a palavrinha avaliação escolar e dentro dessa palavra, olha o que o Google mostra para a gente de cenário. Então, aqui ele fala alunos, prática, avaliação, processo, educação, aprendizagem, professor, aluno. Só que o que vai diferenciar a escola A da escola B, da escola C, da escola D, vai ser exatamente o duplo clique que vocês vão dar aqui em cima de alunos, em cima de processos, em cima de aprendizagem, ou seja, é o como vocês trabalham com avaliação nas escolas de vocês. Essa é a diferença. Então, nós já sabemos que nós temos ali um cômputo, nós temos ali uma estimação, ok? Mas o como você vai realizar esse cômputo, como você vai trabalhar com a sua apreciação, ela é de forma individualizada, de escola para escola. Já no slide seguinte, nós já podemos entender como nós trabalhamos com as avaliações. Então, nós temos aqui a avaliação diagnóstica, a formativa, a comparativa e a somativa. Vamos pensar primeiro na formativa. Então, a formativa, ela vai auxiliar o professor e os pais a monitorarem o progresso do aluno
diariamente. Então, é um feedback diário. É uma avaliação de como foi aquele dia, o que está acontecendo com aquele aluno, o que está acontecendo com o meu grupo, com a minha turma, com o meu professor, de acordo com tudo que é trabalhado diariamente. E aí a comparativa, ela é muito trabalhada com a formativa. Elas fazem uma duplinha em muitos momentos, porque ela pode ser um indicador prévio. Então, a partir do resultado da formativa, você consegue já perceber o que os alunos eles alcançaram ou não. Ou seja, eles conseguiram alcançar os objetivos propostos? Ou eles ainda precisam de mais atividades ou de outras estratégias, de recursos, eles precisam de uma visão interdisciplinar, porque aquele conteúdo específico foi trabalhado em história, mas ele também pode ser dinamizado em geografia. Então, o que exatamente eles precisam? Isso já é uma visão tanto para as famílias quanto para os professores. Percebam que nós, da NetBio, nós tivemos a preocupação de não colocar aqui somente o que significa avaliação para a escola. Eu já estou trazendo para vocês a família. Daqui para frente, a escola ela vai precisar desse diálogo mais extenso. Então, até para a família compreender como vocês estão atuando. Isso está no plano de ação de vocês. Por isso que eu estou colocando a família dentro desse processo de avaliação. Nós temos, então, a somativa. A somativa, ela é o ideal, né, na verdade, quando a gente precisa que os pais e os professores saibam até onde o aluno conseguiu compreender, até onde ele foi com o material utilizado. Então, ela fornece para a gente uma confirmação final. Agora, quando falamos de diagnóstica, que é o caso de hoje, é a possibilidade da gente avaliar o que o nosso aluno já sabe, já fazendo um diálogo com o que ele vai aprender numa próxima aula. E aí sim, vocês vão observar que a partir daí nós vamos entrar no planejamento e vamos entrar no nosso replanejamento. Vamos precisar nos acostumar com essa palavrinha replanejamento. Já falamos algumas vezes aqui nas lives que o planejamento ele tem uma característica muito própria, que é a flexibilidade. Então, a partir dessa flexibilidade, dentro de uma avaliação diagnóstica, vocês já terão o planejamento, mas com o resultado da avaliação diagnóstica, vocês vão conseguir replanejar, flexibilizar, na medida do possível, o que vai ser solicitado e de acordo com as necessidades específicas dos alunos e também dos professores, né? Não só dos alunos. Então, pode passar, Luan, por favor? E aí, no próximo, eu não deixei de falar da autoavaliação, porque de todas elas hoje, a autoavaliação, ela está muito ligada, ela é muito íntima das competências socioemocionais. A autoavaliação sendo trabalhada tanto para os alunos quanto para os professores, o nosso corpo docente. Então, ela é aplicada para a gente ter a consciência do aprendizado ou do ensino que está sendo abordado. Então, a partir daí, tanto o aluno vai ser capaz de criar estratégias para melhorar o que está percebendo na sua avaliação, na sua autoavaliação, e assim como o professor. Então, dentro desse período que nós estamos passando, a autoavaliação, ela também é muito importante. Essa imagem que vocês estão vendo, elas são as imagens dos emojis que eles falam para a gente muito das competências. Então, como você está hoje, como você está se percebendo, como você está vivenciando a matemática, a língua portuguesa, como você tem feito leituras, quais são os tipos de textos que você está lendo. E a partir daí a gente começa uma autoavaliação. E aí o nosso termômetrozinho ali, né?
ele vai aumentando e ele vai ali mostrando para a gente se ele aumenta nas competências e habilidades que estamos conseguindo adquirir durante esse período. Mas, olha, tem carinha de preocupação. E essa carinha de preocupação, a gente tem que mexer nessa feridinha. A gente vai precisar, então, criar estratégias para essas carinhas que estão aí demonstrando para a gente uma certa preocupação, tá? No próximo slide, nós já podemos falar já de forma mais específica da avaliação diagnóstica. Algumas escolas costumam trabalhar uma avaliação diagnóstica para a gente identificar as dificuldades. Bacana! Então, vocês trabalharam com avaliação diagnóstica e identificaram as dificuldades. Isso. A gente sempre dá o exemplo que identificar não é você resolver o problema. Então, nós, como escola, não podemos mais dar aquele remedinho para dor de cabeça. Não tem mais como a gente empurrar um problema para debaixo do tapete. Ou seja, identificar não é mais o suficiente. Então, acabou sendo um ruído na comunicação quando interpretamos em algum momento a avaliação diagnóstica como a identificação de lacunas ou dificuldades de aprendizagens. A identificação, ela é o primeiro passo, mas o objetivo geral, o que mais você busca, estou fazendo uma avaliação diagnóstica para quê? Para identificar as causas das dificuldades. Então, não é identificar as dificuldades, identificar as causas. Então, você tem que ir lá no problema. Se você não conseguir identificar a causa, o seu plano de ação, a sua estratégia para resolver o problema, ela vai ser o quê? Momentânea. E como qualquer dificuldade de aprendizagem é momentâneo, então ela tem um tempo de duração, vocês vão conseguir resolver, mas naquele momento. E aí daqui a pouco vocês vão falar, Michele, eu fiz estratégias, eu identifiquei, eu criei uma estratégia tão específica para o meu professor, a minha coordenadora também fez, ótimo, mas criou estratégia para a causa do problema? Não, Michele, não me atentei a isso. Qual é a causa? O que está levando o seu aluno a ter essas dificuldades específicas? E lembra, a avaliação não é só um reflexo, um resultado de um aluno do aprendizado. Ele vem como resultado a carinha, a identidade, a forma como você está trabalhando dentro da sua comunidade. Então, nós precisamos sempre identificar o que podemos melhorar. Então, como objetivos específicos, nós temos a identificação de uma realidade. E aí, como geral, eu consigo identificar a causa para resolver os problemas, e como objetivos específicos, aí eu já consigo identificar a realidade de cada turma. Eu vou para cada turminha. Então, a minha escola tem 2 turmas de segundo ano, por exemplo. Eu consigo identificar como está a minha turma A, como está a minha turma B, quais são as dificuldades e ali eu posso agir. Então, muitas vezes a gente percebe que pode ter sido uma dificuldade de correção de atividades. Então, às vezes, o professor não está tendo tempo de corrigir, não está se organizando, não está dando o resultado para os alunos. Então, muitas vezes a gente observa, principalmente, agora vocês vão querer, claro, avaliar bastante a leitura e a escrita dos alunos, e aí é importante que essa avaliação ela seja feita. Ah, Michele, eu quero fazer uma redação. Bacana, faça. Mas não adianta o professor identificar o erro, ou seja, tá vendo? Tá escrevendo a palavra que tem S, tá com 2 S, tá com 2 S, a palavra não tá botando parágrafo, enfim. Mas o que está causando aquele problema? Então, não adianta só o professor corrigir o erro.
Então, o professor vai lá, sinaliza de caneta vermelha e tem professor que até pede para o aluno repetir a palavra. Não adianta só isso, vocês têm que entender o que está causando esse problema. Então, esse é o objetivo da avaliação diagnóstica. Então, a correção da própria redação, ela tem que voltar como um feedback para os nossos alunos. E na hora da reunião pedagógica do professor com a coordenação, com a supervisão, com a direção da escola, já tem que ser apresentado esse feedback. Então, nós não podemos perder tempo, não podemos mais. Então, nós temos que acreditar na proatividade dos nossos professores e da nossa equipe de coordenação. Então, por isso que nós temos que buscar essas informações, como estamos fazendo agora, para orientar a nossa equipe para esse retorno, a gente já criar estratégias assertivas, tá? Um grande objetivo também da avaliação diagnóstica é observar se as nossas crianças elas apresentam ou não habilidades pré-requisitos para esse processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos entender. No nosso material didático, inclusive, vem dizendo todas as habilidades que estão sendo trabalhadas com os alunos, inclusive as competências, inclusive como os professores, sugestões de como o professor pode trabalhar aquelas os devidos conteúdos, as páginas, enfim. Mas o que nós precisamos entender? Quais foram as habilidades que até agora foram trabalhadas com os nossos alunos? E quais são as habilidades que ainda precisam ser trabalhadas? Não adianta vocês queimarem as etapas, porque isso vai refletir na avaliação diagnóstica. Então, a avaliação diagnóstica, ela está voltada para o conhecimento prévio. A avaliação diagnóstica está voltada para o que o aluno já sabe, voltada para as habilidades que o aluno já tem. Porque a partir daí, vocês vão conseguir traçar as próximas metas. Vocês podem, a partir daí, pensar no replanejamento. Então, quando falamos de observar as habilidades e pré-requisitos, aqui eu estou falando justamente da equilibração. Aí a gente volta lá em Piaget, quando a gente entende o processo de aprendizagem a partir de uma assimilação, a partir de uma acomodação, a partir de uma equilibração e um esquema. Então, para vocês trabalharem novas atividades na retomada, vocês vão o tempo todo trabalhar com essa equilibração. E aí vocês precisam remeter aos conhecimentos que os alunos estão trazendo para vocês. E aí sim, vocês vão conseguir refletir sobre o que está causando essas dificuldades recorrentes. Já sabemos que o distanciamento já vai ser uma dificuldade recorrente. Já sabemos. Ok? Mas e aí? Quais são as estratégias? Tá bom? No próximo slide, então, nós já vamos conversar um pouquinho. Luan, pode passar para mim, por favor? Vamos já concluir, né, o que falamos anteriormente. Vamos conversar sobre essa conclusão e essa reflexão. Então, nós já entendemos que o professor ele precisa verificar o conhecimento prévio de cada aluno e precisa verificar e constatar quais são as condições necessárias para garantir a aprendizagem. Então, entendendo, e aí eu já entro nas questões de a individualidade, de entender o aluno como protagonista, ou seja, o aluno ele já vem com novas aprendizagens durante esse período de pandemia e nós, professores e escola, nós vamos nos surpreender muito com as novidades que os nossos alunos vão trazer. Essas experiências que eles estão tendo em casa com as famílias também vão colaborar para todo o conhecimento que eles estão adquirindo. Hoje é o Dia Mundial do Cérebro, né? Então, nós da neurociência, nós trabalhamos já esse dia já pensando nesse alunado, já pensando nesse cérebro desse aluno.
Então, olha que importante uma visão global do aprender. Então, pensem que na avaliação diagnóstica, o que esse aluno já vivenciou, a aprendizagem significa mudança de comportamento. E vocês vão ver as mudanças dos alunos. Esse comportamento que é dotado de vivências e de experiências. Então, esses conhecimentos prévios, eles vão ser abordados na sala de aula e, a partir daí, vocês vão observar quais são as condições necessárias que o seu aluno não está obtendo para que ele possa ter sucesso no seu momento de aprender. Tá? Pode passar, Luan, por favor? E aí, nós temos algumas perguntinhas bem interessantes para vocês. Para vocês refletirem um pouquinho, e é bacana vocês responderem essas perguntinhas em equipe. Vocês pensarem na equipe de vocês. E pensarem onde é que vocês pararam no planejamento lá no dia 16 de março. O que foi planejado semanalmente por vocês? E aí está a resposta. Eu gosto muito de colocar a resposta como pergunta. O que foi produzido pelos alunos? E eu boto o resultado. O que foi produzido pelos alunos durante esse período já vai ser o resultado da sua avaliação diagnóstica. Só que nós não precisamos esperar o retorno das aulas para a gente pensar nesse possível resultado. Porque acompanhando todo esse processo, nesse período de distanciamento, nós já temos o resultado. Nós já sabemos, e hoje uma professora da alfabetização falou assim para mim, Michele, eu já sei o meu resultado, mas eu preciso enxergar o meu aluno na minha sala de aula para que eu tenha certeza. E é claro, nós professores estamos acostumados a olhar para o lado e enxergar os nossos alunos e a tocar e a perceber como é que está o rostinho deles, é óbvio. Mas o resultado dessas aprendizagens, eles precisam ser acompanhados. Nós não podemos ter surpresas, aquelas surpresas, sabe, desesperadoras, deixar o cabelo em pé no retorno. Então, Michele, falta pouquinho para o meu retorno. Eu ainda não parei para fazer uma conversa com a minha equipe, não escutei todos os professores. Então, vamos sentar com os professores e vamos ouvir o que eles têm para falar para a gente referente a todos esses meses, a essas semanas que nós tivemos distantes fisicamente, né? Como é que vocês avaliaram? Vocês fizeram uma avaliação? Quais foram os instrumentos? Vocês tabularam? Vocês fizeram aqueles gráficozinhos de acompanhamento? Ou seja, tem uma imagem desse resultado de aprendizagem, da evolução da aprendizagem, da avaliação? Porque, Michele, mas a minha escola não fez uma avaliação específica. Não precisa fazer uma avaliação específica. Mas e cadê esse registro desse gráficozinho? O que você produziu também com o seu professor durante esse período, né? Para que você possa fazer o durante e você fazer agora quando retornar, tá? E claro, essas duas últimas perguntinhas, elas já preparam a gente para o quê? Para o replanejamento, que é quais os conteúdos essenciais precisam ser revisados no retorno. Então, vocês só vão saber quais conteúdos essenciais precisam ser revisados a partir de uma avaliação. Então, tem escola que fala assim para a gente, não, mas quando eu voltar, eu vou fazer uma avaliação e da avaliação que eu vou ver o que eu preciso replanejar. Então, você precisa planejar, retornar com o planejamento pronto, de acordo com o resultado que você está vendo nesse período. Por isso a importância da avaliação contínua, né? Uma característica da avaliação é ser contínua, tá? Como irei avaliar os alunos nas primeiras semanas do retorno? Importante a gente entender que essa avaliação, pode passar, Luan? Que essa avaliação, ela pode ser feita de várias formas. A nossa sugestão é que ela só não seja feita no primeiro diazinho de aula, tá? Mas que
ela seja feita durante o retorno. Mas eu não quero, nesse momento, colocar os meus alunos sentados pensando numa avaliação de papel. Ótimo, excelente. A dinâmica, o como, cada escola vai definir. Mas é importante que vocês avaliem através de jogos, atividades de resolução de problemas. Vocês podem fazer uma produção textual, desafios com 4 operações, cálculos diversos, leituras, interpretação de texto. Vocês podem fazer por componente curricular, podem, ou se vocês quiserem, que é o que é até mais indicado, que vocês façam essa avaliação de forma multi e interdisciplinar. Que vocês façam esse diálogo de forma interdisciplinar. Porque vai ser sempre o professor de história com o professor de geografia, ciências, português, matemática, trocando essas informações. E a educação infantil não está fora de nada disso. A educação infantil pode ter essa visão dessa avaliação. Por que não? Claro que pode. Mas o que avaliar na educação infantil? Então, é isso que vocês precisam ver. Como é que vocês já trabalhavam na educação infantil? Que tipo de avaliação vocês esperam? Mas que tipo de avaliação vocês esperam? Mas qual é o resultado que vocês colocaram lá como meta? Ou seja, quais são as habilidades? Quais são as vivências? Vamos retomar aos campos de experiências, tá? E aí, já seguindo a nossa apresentação, no próximo slide, nós já podemos ter uma nova conclusão. Que aí a gente entende que esse processo que está sendo vivenciado pela nossa escola precisa ser integrado e partilhado. Por isso que nós já colocamos ali a observação, a avaliação para o aluno, a avaliação para o professor e para os pais. Então, o resultado que nós desejamos é uma aprendizagem. Só que aprendizagem vista de forma significativa, flexível, prazerosa e aí, mais do que nunca, inovadora. A escola precisa, então, ouvir esse aluno, ela precisa ouvir esse professor, para que, a partir dos resultados da avaliação diagnóstica, ela possa criar estratégias. As estratégias, elas só serão estratégias eficazes, estratégias de excelência, a partir do momento que vocês souberem avaliar, mas principalmente o que avaliar e como avaliar. E para quê? Para que avaliar? Então, não pensem como mais uma etapa solicitada, sugerida, né? Pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação. Não se trata disso. Se trata da minha escola. Por que eu estou fazendo? Dentro desse período, nós estamos crescendo muito. Nós estamos, olha, cada semana nós estamos dialogando e estamos criando novos pontinhos de interrogação e exclamação também, né? Estamos buscando novos resultados. E o tempo todo nós estamos assim, nossa, eu já sabia disso. Nossa, há muito tempo que eu não escutava isso. Nossa, o ensino híbrido é uma novidade. Não, não é uma novidade. O ensino híbrido, ele já existia. Só que muitas escolas não tinham ainda se aprofundado nessa possibilidade. Então, olha como é que nós estamos precisando resgatar conhecimentos e olha como nós estamos mobilizando conhecimentos e, principalmente, nós estamos mobilizando novas formas de aprender. E nós vamos chegar à conclusão que muitos alunos foram beneficiados também por novas formas de aprendizagem do professor. E é isso que vale. O professor estudando mais, o professor se inteirando mais, o professor buscando mais, o aluno vai ter mais possibilidades. Pode passar, Luan? E aí, mais uma vez, nós vamos passar para uma nova fase. Então, eu encerro aqui a minha fala, já agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, uma oportunidade da gente colaborar, da gente acrescentar e trocar essas informações,
Nós também, na NetBio, estamos crescendo muito, muito com essas novas oportunidades. E aí, a partir de agora, nós vamos conversar sobre o que vocês ouviram e o que vocês trazem hoje para a gente. Tá bom? Podemos? Vamos tirar da telinha? Isso! Que aí nós já temos aqui todo mundo, já consigo visualizar todos nós. E durante a apresentação, eu busquei, de uma certa forma, observar o rostinho de vocês. E é interessante porque a cada fala vocês iam levantando sobrancelha, balançando a cabeça, né? A Regiane aí balançando a cabecinha, né? Eu vi bastante a tia Vera aí, né? Anotando, balançando a cabecinha, anotando, né? Sempre acrescentando. E eu quero ouvir agora, né? Quando a gente pensa em avaliação, antes até da gente escutar um pouquinho, eu só queria ouvir assim uma palavrinha. Quando vocês lembram de avaliação, o que vem na cabeça de vocês? Quem gostaria de falar palavrinhas pra gente? Pode abrir, Thiago, pra gente o sonzinho? Como a maioria colocou mudo, tem que ser eles pessoalmente, né? Tudo bem. Quem quiser falar pra gente. Elaine, o que vem na sua cabeça quando você pensa em avaliação? Alunos. Alunos. Pensei que você ia perguntar para mim. Puxa, fiquei triste. Pois é, Thiago. Vou deixar você para daqui a pouco, para você controlar a ansiedade, sabe? Tá bom. Quando eu penso em avaliação, claro, né? Aqui que bonitinho, né? A Regiane já botou na visão do aluno medo. Era exatamente isso. Era isso que eu queria falar. Roubaram a minha oportunidade. Mas é isso mesmo. Porque quando eu penso na minha época de escola, eu penso medo. Eu lembro da professora de matemática entrando pela sala com uma pasta amarela, porque ela só guardava as provas na pasta amarela. Como eu queria sumir com as pastas dela, né? Então é o medo. E hoje a gente já não pode pensar dessa forma, porque se a gente entendeu até agora o que significa avaliação diagnóstica, a gente distancia totalmente esse medo. A gente faz o quê? Aproximação, acolhimento. A gente soluciona possíveis dificuldades e isso é sucesso. Então a avaliação hoje ela não é o sucesso do resultado estimado quantitativo. Não é isso. Quando a gente pensa nessa avaliação, é um sucesso do resultado da comunidade. É resultado do todo, certo? Quem mais tem palavrinhas pra gente sobre avaliação? Tiago, quer falar, né, Tiago? Fizeram plágio do meu adjetivo? Ele vai falar medo. A ansiedade também. Aproveita a ansiedade do Tiago. Roubaram minha criatividade. Então tá bom. Mas alguém tem alguma palavrinha para contribuir com a gente, diferente de medo e de aluno? Michele, se me permite. Boa noite a todos. Boa noite. Essa forma diferenciada da avaliação não ser apenas formativa, somativa, isso aproxima realmente o aluno. Então, quando a gente trabalha de outras formas, a gente trabalha uma produção coletiva, a gente trabalha de alguma forma que deixa o aluno mais à vontade, esse medo fica de lado, porque exatamente. Ele não tem essa percepção de que ele está sendo avaliado. Para ele, a avaliação é quando ele senta no papel, na mesa ali, um atrás do outro, coloca o que ele estudou ali. Mas quando ele tem toda essa participação com o grupo, essa participação das atividades, ele não entende realmente como uma avaliação. E o rendimento acaba sendo muito melhor em função disso. Né? Porque sai o medo, dá lugar para essa naturalidade com que ele realmente aprendeu. E agora, Regiane, muitas escolas vão precisar usar dessa estratégia, que nunca usaram, mas vão precisar utilizar essa estratégia para justamente fazer uma avaliação diagnóstica dos seus alunos. E aí, essa possibilidade de utilizar essa avaliação diagnóstica, a forma como, né?
o recurso, como vai avaliar, utilizar para atividades seguintes, isso vai ser muito importante. É um avanço, né? É um progresso para todos nós, não é mesmo? E em cima do que foi falado, temos algumas considerações para fazer? Tia Vera? Então, Michele, Elaine, vamos. Eu posso colocar duas perguntinhas que Pode. viram muito durante nossa semana aí no atendimento aos professores e eu acredito que possa ser também, né, dúvida Claro. de todos aqui presentes. Sim. A primeira pergunta: a avaliação pode ser feita com que frequência, tá? E a segunda perguntinha a avaliação diagnóstica deve ser feita por cada professor de turma? Tá, então com que frequência? A avaliação diagnóstica, ela costuma ser feita no começo do ano letivo, né? Então, ela faz no começo do ano letivo, e é importante a gente entender assim, se eu sou professora de português do 6º ano, o que vai conter na minha avaliação diagnóstica? Vai conter o conteúdo do 6º? Não. Vai conter o quê? Não é o conhecimento prévio? Exatamente. Se ela é feita no começo do ano, ela tem que conter o quê? O 5º ano. Uhum. E aí que dá a confusão, porque as escolas acham que, como não podem fazer avaliação diagnóstica, não deve, né? Fazer logo na primeira semana, elas já iniciam um conteúdo e elas querem fazer uma avaliação diagnóstica do conteúdo do 6º. Só que não. A avaliação diagnóstica é conhecimento prévio, então ela é do ano anterior. Tá? Então, a avaliação diagnóstica, ela costuma ser feita no começo do ano e pode ser feita também no final do ano. Pode ser feita na troca de semestre, isso pode acontecer, tá bom? Só que você tem que lembrar sempre do objetivo, né? A causa, você está buscando uma causa para resolver um possível problema ou para identificar, tá bom? Possíveis problemas, para você ser mais assertivo, ok? Agora, as avaliações, elas podem ser bimestrais, trimestrais, né? Então, vai depender, avaliações que nós estamos falando, avaliações de acordo com os componentes curriculares. Então, vai ser de acordo com a própria proposta pedagógica das escolas. E a outra perguntinha é se precisa ser feita por cada professor, né? Exatamente. Elaine, não existe profissional mais indicado para elaborar uma avaliação do que o professor. Então, o professor, é quem está ali no chão da fábrica mesmo, tá? É quem está no dia a dia com o seu aluno que precisa identificar. Ah, mas aí que tá, olha só. Mas, Michele, eu sou professora do 6º ano. Se eu vou fazer uma avaliação diagnóstica do 5º, e ele está no 6º, eu vou ter que trabalhar o quê? Conteúdo do 5º? Eu que tenho que fazer? Então, por isso nós temos uma equipe. Sim, você, professora do 6º ano, você é capaz de fazer uma avaliação diagnóstica pensando nos conteúdos que foram abordados no 5º ano. Claro que sim, claro que sim. Mas eu já vou te responder dizendo que qualquer avaliação diagnóstica, como ela vai retratar a comunidade escolar, como ela vai demonstrar como a sua escola está, o ideal é que ela seja feita pela equipe. Então, que a equipe se reúna e que a equipe elabore as possíveis estratégias para avaliação, até porque vai sair dela o motivo que está ali, olha, buscando a avaliação. Por que eu quero fazer a avaliação nesse momento? Qual é o motivo? Então, não é um motivo de um professor. A gente está falando de uma equipe como um todo. Tá bom? Ok? Ok, obrigada. Respondi, né? Vamos lá? O que eu posso colaborar ainda mais? Fale, tia Vera. A senhora estava quase falando naquela hora, tia Vera. Me conta. Não, tudo ótimo. Realmente, na nossa escola, a avaliação diagnóstica feita no início do ano, quando nós fazemos através de testes, né? No mês de março, a gente procura que os professores façam em cima daquele ano anterior. Ótimo. Acho muito importante. Para a gente até conhecer o aluno, ver o que realmente esse aluno está trazendo, não é? Nós temos alunos novos também, né, tia Vera? Então, eles vêm de outras escolas. Então, é a maneira que também nós temos
de compreender o que eles estão trazendo de conhecimentos das vivências anteriores, né? É exatamente isso, exatamente isso. Perfeito. Alguma outra colocação nas suas anotações, Severa? Não, só peguei umas dicasinhas que você foi falando aí, algumas coisas que achei interessante, até para passar para as nossas coordenadoras também. Que bom, que bom, que bom. A senhora anotou algumas dicas. Se a senhora quiser conversar sobre essas dicas, fique à vontade também, tá bom? Ótimo, estamos obrigada. disponíveis para conversar sobre as dicas, tá bom? Obrigada. Por nada. Mas alguém gostaria de falar da avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica ela é um tema que deixa a gente assim mesmo, tá? Diferente das competências socioemocionais, que fica todo mundo, né, fazendo emoji para tia Mia, né? Mas a avaliação diagnóstica é exatamente isso, porque nós estamos no momento da avaliação diagnóstica. E é o momento que nós, gestores e professores, nós ficamos exatamente assim, parados, avaliando, pensando, anotando, o que eu posso melhorar, até onde eu posso ir. É um desafio, a avaliação diagnóstica é um desafio para todos nós, porque é uma oportunidade que nós temos para resolver problemas. E aí a gente não pode desperdiçar oportunidades, então a gente acaba ficando com essas carinhas aí que vocês estão de... Então, assim, eu sei que a fala... Como a tia Vera falou, né, algumas diquinhas, a NetBuild está trazendo para vocês, sim, algumas falas novas. A gente está buscando muitas informações, a gente está estudando demais. E a gente busca não um modelo de uma escola, a gente busca tudo que é científico, tudo que é comprovado. Então, por isso que tem algumas novidades, né, que elas podem acrescentar já o dia a dia das escolas de vocês, tá bom? Ok? Me permite falar um Thiago. minutinho? Olha, eu guardei minha ansiedade, não extrapolei. Não, mas claro. Eu queria compartilhar com vocês, né, num ponto de vista até de gestor, tá? E fazer um equilíbrio, né, na verdade, pegar como ponto de equilíbrio a avaliação diagnóstica quando a gente pensa no responsável. Eu percebo que muitos responsáveis têm uma preocupação de como vai ser o ano letivo. Eu já estava preocupado com isso já há muito tempo. E como é que vai ser essa retomada e se o ano letivo, de fato, ele vai terminar, o aluno vai passar de ano. E quando a gente fala de avaliação diagnóstica, né, nós que somos gestores, coordenadores, e a gente tem realmente esse contato direto com o responsável, ela é a resposta e a solução de muitos problemas. Porque é através da avaliação diagnóstica que a gente vai comprovar para esse pai, para esse responsável, que o ano letivo ele vai ter o seu fim. E a importância do aluno estar participando das aulas, seja ela presencial, seja ela não presencial, ou seja ela híbrida, né? Por quê? Quando a gente trabalha a avaliação diagnóstica, a gente pode explicar para o responsável que, através dessa avaliação, a gente vai identificar se as habilidades que a gente esperava que nesse momento foram alcançadas ou não. Ou seja, pegando como parâmetro a data de 16 de março, que foi quando as aulas no Rio de Janeiro foram paralisadas. Aqui temos pessoas de São Paulo, tem pessoas de Minas Gerais. Então, assim, cada estado, né, dentro da sua particularidade, teve datas diferentes do Rio de Janeiro. Então, o parâmetro 16 de março é para o Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala que as aulas pararam 16 de março, a gente sabe onde nós paramos dentro do objetivo das habilidades que queríamos alcançar naquele aluno. Então, pensando nessa retomada, a gente vai poder avaliar esse aluno e identificar se foram ou não alcançadas as habilidades. Se for alcançado, ótimo. O conteúdo ele continua sendo trabalhado dentro das habilidades essenciais. Se não, a gente tranquiliza esse pai, essa mãe, esse responsável, que o que vai ser falado na próxima semana, que através do mapa de foco, a gente vai trabalhar os conteúdos indispensáveis para que esse ano letivo ele não seja perdido. Então, isso é um excelente argumento para que seja trabalhado com os responsáveis, para que ele tenha essa compreensão e para que ele sirva realmente de apoio para esse aluno em casa, ser um incentivador que ele participe das aulas. Porque o ano letivo ele não está perdido. Pelo contrário, as escolas privadas, principalmente, elas estão se esforçando muito para que esse ano seja concluído.
Tá? Então, queria compartilhar com vocês esse meu ponto de vista. Se a Michelle quiser falar mais alguma coisa também, fique à vontade. É importante você pontuar algo muito importante mesmo, e vem mais uma vez reforçando a importância da avaliação diagnóstica, porque a gente só vai conseguir dizer para as famílias e para até a nossa equipe o que vai ser replanejado a partir da avaliação diagnóstica. Então, é aí que a gente vai conseguir identificar. Então, na live da semana que vem, vai ser onde a gente vai entrar com o mapa de foco de acordo com a base nacional. E aí, por isso, nós estamos já... Hoje eu terminei a reunião com uma das nossas escolas, falando para elas, estudem a base, porque já vai ser para a gente, gestor, um grande ganho se o professor já conseguir apresentar para a gente ali, ó, olha, até agora eu trabalhei essas habilidades, elas vão se repetir? Não vão se repetir? Elas são habilidades essenciais, porém elas são inegociáveis. O que vem aí pela frente, tá? Mas antes até da gente se despedir, né, claro, eu gostaria de só que a gente entendesse, eu falei para vocês o conceito de acordo com o dicionário, né, falando sobre avaliação. Só que é importante a gente entender esse momento que nós estamos passando, é um momento tão delicado, é um momento tão diferente, tão único, que eu acho que a gente precisa perceber se estamos prontos para avaliar alguém, tá? Eu estou pronta para ser avaliada? Vocês estão prontos? Se a gente tivesse que fazer uma avaliação com vocês agora, vocês estão se sentindo prontos? O professor está pronto? O aluno está pronto para ser avaliado? Então, quando a gente fala de avaliação, pensem assim, como eu gostaria de ser avaliado nesse momento? É necessário, a gente tem que fazer a avaliação diagnóstica. Mas pensem também, né, e aí vamos lembrar sempre do que nós falamos sobre a avaliação, sobre as competências socioemocionais, e vamos tentar buscar essa avaliação sempre pensando nas competências socioemocionais dos nossos alunos. É exatamente isso. Pensando tendo empatia. Pensando sempre que eu, como professora, eu também não estou pronta para uma avaliação. Eu não estou pronta para uma múltipla escolha. Está tão difícil da gente decidir, né? Está tão difícil. A gente está sendo... Hoje, é o que eu falei para uma outra escola também, a gente está recebendo tantas críticas, a gente está tentando, fazendo, a gente está se esforçando tanto, e mesmo assim vem uma quantidade enorme de críticas. E a gente buscando forças para que a gente acerte, para que a gente tenha sucesso, para que a gente faça um excelente trabalho. A mesma coisa os nossos alunos. A gente não sabe a realidade que eles estão vivendo dentro das casinhas deles. A gente não pode pensar que a gente vai receber esse aluno da mesma maneira que ele demonstrou ser, na verdade, até o dia 16 de março, ou 17, 18, 19, 20, dependendo de quando vocês pararam. Mas não é o mesmo aluno. Então, eu também não tenho como avaliar da mesma forma. Não é a mesma escola. Então, eu também não posso avaliar da mesma forma. A gente tem que pensar que essa avaliação... ela talvez nem precisa ser percebida. Foi como a Regiane falou. Ela não precisa ser percebida. Ela pode ser, inclusive, muito prazerosa de ser realizada. Uma atividade muito prazerosa para os nossos alunos. E mais ainda, muito prazerosa para os nossos professores. Então, sabemos que temos a necessidade, mas nós podemos colocar aí, ó, pitadinhas de empatia, uma pitada, né, de uma observação individualizada, de tempo, de escuta, de acolhimento. Então, transformar essa avaliação que ela tem um rótulo, que é um rótulo tão assustador, transformar essa avaliação em algo necessário, porém prazeroso. Como que deve ter que ser qualquer atitude, qualquer recurso, qualquer estratégia, tudo que vem da escola precisa ser prazeroso. Então, a avaliação tem que estar dentro desse bolinho, tá? Tem uma perguntinha no chat, deixa eu ver aqui, que chegou na hora que eu estava conversando com vocês.
O Paulo perguntou se Tá, estou vendo aqui. Se a gente pode utilizar a interatividade. Claro que pode. Principalmente a interatividade. Nós temos sempre o costume de, quando a gente faz a capacitação dos professores com o nosso material, a nossa equipe acompanha logo esse início do ano letivo e a gente vai à escola antes da entrada dos alunos, né, do início dos alunos, onde nós trabalhamos com os professores. E a gente sempre demonstra as aulas interativas, as atividades interativas, que a gente tem que diferenciar. As atividades interativas, elas contêm jogos, mas nós não temos jogos somente, não é isso. São atividades pedagógicas interativas, interdisciplinares. Essa é a proposta da interatividade da NetBio. E a partir daí, como elas são interativas, interdisciplinares, prazerosas, vocês podem trabalhar, sim, como estratégia para avaliação diagnóstica. Então, pode e deve, né? E aí, bacana vocês sentarem com os professores e vocês avaliarem que dentro de uma mesma atividade interativa, vocês têm ali uma interdisciplinaridade muito importante. E até o que cada professor precisa avaliar de habilidades em cima daquelas atividades específicas. Então, excelente sugestão, pergunta, já que já utiliza o nosso material. Então, excelente pergunta e pode sim. Hoje, as aulas interativas, elas estão fazendo total diferença para os nossos alunos e farão ainda mais. É um momento descontraído e quando a gente faz a formação, a gente sempre dá a sugestão para que essas interatividades, elas sejam também trabalhadas como revisão, para iniciar o ano por elas, como revisão. E agora, da mesma forma, elas também podem ser trabalhadas como revisão, como organização de conhecimentos e como também uma avaliação diagnóstica. Tá bom? Ok? Certo? Respondido? Sim, ok. sim. Ok. Acho que o Paulo congelou. Mais alguma coisa, Thiago? Não, eu acho que todas as explicações, tudo que foi levantado hoje foi muito, muito claro para todos, né? Se tem mais alguém que queira tirar uma dúvida, queira fazer alguma colocação, fique à vontade. Sim. Eu acho que falhou para mim a sua voz. Falhou para todo mundo? Falhou sim. Falhou, Thiago. Falhou. Eu voltei nesse momento. Minha conexão deu uma estabilizada. Repete para gente. Eu estava dizendo que foi muito bom, tá? Todas as suas colocações. Eu acho que ficou muito claro. Inclusive a pergunta do Paulo agora, né? Como tem muitas pessoas aqui que não trabalham ainda com a NetBio, sim. O Paulo ele se referiu às aulas interativas, né? Que são nossas atividades interativas que são desenvolvidas no dia a dia, né? Em sala de aula, né? E essas atividades, então, conforme a Michelle já respondeu, ela pode sim ser utilizada como avaliação diagnóstica. Se tiver mais algum professor, mais alguém que queira tirar uma dúvida, pontuar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Regiane, pode liberar aí, fica à vontade. Não estamos ouvindo você, não. Não está saindo o som, não, Regiane. O microfone foi liberado, mas não está saindo o som. Não está saindo o som, não. Tem algum fone conectado aí no seu notebook, alguma coisa? Que possa estar... Não? Ela pode escrever pelo chat, né, Thiago? Você quer escrever no chat? Porque não está saindo o som. Você quer escrever? Fique à vontade. Enquanto a Regiane escreve a sua questão no chat, alguém mais quer falar alguma coisa? Ok? Então, vamos aguardar a perguntinha da Regiane. Já lembrando que na próxima semana a nossa live vai falar sobre justamente alinhamento da BNCC. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a base, independente do que vai ser falado na próxima live,
vocês já podem trazer essas dúvidas, tá? Como vocês estão trabalhando com a base na escola, se vocês tiveram alguma capacitação, se todos os professores se sentem seguros para manusear a base e aplicar as sugestões da base na sala de aula, se eles conseguem entender quais habilidades eles estão trabalhando, sem fazer a leitura, né? Entender o porquê que eles estão trabalhando com aqueles conteúdos específicos, com as abordagens. Então, vocês podem colocar lá para a gente, tá bom? Bem, a Regiane colocou já aqui a perguntinha dela. Ela colocou aqui a avaliação diagnóstica como um momento também de proximidade com o aluno. Retomando a live da semana anterior sobre as competências socioemocionais, importante a escuta e a proximidade com o aluno e ambiente. Exatamente isso, Regiane. Perfeito, é isso mesmo. O objetivo era justamente vocês fazerem essa ligação. Por isso que eu estou sempre remetendo à live anterior, e vai ser sempre assim. Por isso que nós dividimos entre o acolhimento, o projeto socioemocional, e aí nós entramos com as possibilidades, né, de uma organização de uma avaliação diagnóstica e depois o alinhamento da base. Justamente por isso, porque nós já estamos ali mostrando que não tem como a gente pensar numa avaliação diagnóstica sem acolhimento. Não tem como a gente pensar em alinhamento de habilidades e competências e conteúdos específicos sem a gente pensar no porquê que eu estou fazendo esse replanejamento. Então, eu preciso de um resultado e esse resultado está na nossa avaliação diagnóstica, tá? É exatamente isso. E as competências socioemocionais, elas não têm um momento para trabalhar. Elas precisaram, nesse momento, nós precisamos pontuar elas para vocês, para ter uma linha de raciocínio. Mas as competências socioemocionais, elas permeiam, elas precisam ser vistas e revistas, vivenciadas sempre, em todos os momentos. Por isso que na avaliação diagnóstica, eu venho nesse final dando esse recadinho, falando sobre as competências e falando sobre a importância da empatia, sobre a importância da gente entender o porquê que estamos fazendo isso. Quando a gente fala que a avaliação ela demonstra a carinha da nossa comunidade escolar, ela, em alguns momentos, ela é assustadora, porque a gente fica ansioso e a gente fica apreensivo com o resultado que ela vai trazer para a gente. Então, olha o nomezinho, avaliação diagnóstica. Então, quanto mais precoce você receber o diagnóstico, mais chances de sucesso você vai ter. É a mesma coisa. Quanto mais precoce você identificar o que está causando as dificuldades, os problemas, e você criar recursos para solucionar as suas dificuldades, e aí é interessante, principalmente quando estamos falando de dificuldades, eu estou falando o conceito de dificuldade realmente da aprendizagem, que vai ser o que nós vamos entender durante esse período. Nós vamos ter muitos alunos com dificuldades de aprendizagem. Vamos só entender esse conceito, tá? A dificuldade de aprendizagem, ela não é um ato orgânico biológico. Então, o aluno que apresentar dificuldades de aprendizagem nesse período de retomada, ela vai ser caracterizada por um ato transitório. A partir do momento que você identifica uma dificuldade de aprendizagem, você cria estratégias para que você possa resolver as dificuldades de aprendizagens, ok? Diferente de qualquer tipo de transtornos de aprendizagem, que isso é biológico. Então, nós temos que pensar também nas nossas crianças, e a gente ainda não pontuou isso, e eu já estou vendo a cabecinha de vocês balançando, porque seria aí, Tiago, tá vendo? Um tema bem interessante para as escolas também, porque nós estamos falando dentro de dificuldades de aprendizagem, onde nós podemos ter essas dificuldades e já entendemos que é algo transitório. Mas e as crianças que têm transtornos específicos de aprendizagem? Onde elas estão? Qual é o lugar delas dentro desse processo? O lugar é todo delas. Então, elas também precisam ser avaliadas
e de forma individualizada. E aí, a nossa interatividade, ela ajuda demais, ela contempla esses alunos, principalmente os alunos com dificuldades de atenção, com dificuldades de atenção e hiperatividade, porque eles ficam apaixonados pela proposta das atividades. Então, ali, o aluno que não tem um bom resultado no seu registro, ele se prepara para o registro. Isso que a gente tem que entender. A gente não anula o registro com uma atividade interativa e interdisciplinar. A gente agrega, a gente potencializa. Então, mais uma dica para avaliação diagnóstica, para o nosso cuidado na avaliação diagnóstica, e eu entendo por que a gente ficou tão sério de repente, é porque ela mexe com algumas situações específicas que a gente não vai ter como deixar para depois. O momento é esse. Então, eu desejo enormemente... tem mais uma mensagem chegando, então antes de eu desejar enormemente, aqui está falando, é importante a escuta e a proximidade com o aluno e o ambiente, ponto de atenção também para a saúde mental desses alunos pós-pandemia. Muito bom conhecer sobre esse assunto. Parabéns pela apresentação, Michele. Parabéns para todos nós, né? Porque nós já estamos aqui em mais um encontro e cada vez mais esse diálogo vai ficando sério, né? Porque estamos aqui pensando e mobilizando todos os tipos de possibilidades para um retorno de eficiência, né? Então, assim, é claro que a gente pensa na saúde mental. Lembra como eu falei, Regiane? As competências socioemocionais, elas estão desde o momento que a família vai conhecer a sua escola. Ela não é quando o aluno entra, ela é quando você recebe a visita. Então, a sua relação com o seu aluno é quando você abre a porta da sua escola. Então, já começa ali todo o seu relacionamento. E essas competências, elas vão com os alunos até a sua formação final, porque eles vão precisar dessas competências para o mercado de trabalho, para a universidade e assim por diante. Ok? Tiago, você levantou o seu dedinho. Levantei porque agora eu quero agradecer a participação hoje. A nossa presidenta da NetBio está participando dessa videoconferência, né? A Lúcia. Bacana. E que honra! Eu gostaria muito que a Lúcia... Que bom que você só falou agora, Tiago! Porque se você tivesse falado desde o início, gente, confesso que, né? Que bom que você só falou agora, porque a Ruth eu já estou me acostumando, né? Certo. Pois eu Thiago. queria apresentar a nossa presidenta, a idealizadora de tudo, né, da NetBio, de tudo isso que a gente hoje consegue levar Brasil afora, né, prestando serviço de educação para todos aqueles que precisam, levando a nossa essência. Então, eu queria pedir a Lúcia que pudesse dar um agradecimento para todos aqui presentes. Muito obrigado, Lúcia, por participar. Fico muito feliz, realmente, de ter a sua presença hoje. Boa noite a todos, né? Eu queria saudar todos os participantes em nome do Tiago, né? Que é o nosso parceiro aí no Rio de Janeiro. É uma felicidade imensa quando eu vejo que a extensão NetBio, através do Mundo Visual, e os parceiros que você tem aí, a Michele, a Elaine, essa dedicação, nós conseguimos transportar o ideal da NetBio, a filosofia da NetBio na ponta. Você lembra, Tiago, quando nós nos conhecemos? E esse sonho de transformação. E eu vejo esse pessoal, né? Esse amor. Você vê a Michele falando, Elaine, vocês. Então, me representa, nos representa muito bem. Eu queria agradecer aos parceiros NetBio aí por acreditar no nosso trabalho, né, a todos os gestores, professores, coordenadores que estão presentes nessa live. E é realmente um prazer ouvir tanta dedicação, tanta competência, tanto querer, né, levar algo diferenciado na ponta. Então, vocês estão de parabéns. Michele, arrasou, tá? Estou afiada com avaliação diagnóstica. Excelente trabalho. Que bom. E todo esse conjunto de ações, né, nesse momento de pandemia, que
que leva todo mundo a um desconhecido, né? Mas que era necessário. Você sabe da filosofia NetBio, da minha formação, do que eu penso a respeito da tecnologia, o quanto ela pode nos ajudar nesse momento. Então, assim, parabéns, né, pelo trabalho da equipe Mundo Visual e saber que esse pessoal todo interessado em fazer realmente essa transformação na ponta. Parabéns a todos. Tiago, parabéns mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado. É um prazer imenso recebê-la. Que você já está convidado para o próximo encontro, mas pode deixar, Michele, eu fico quietinho novamente. Não, eu agradeço. Esse resultado, nós falamos sobre isso, Lúcia, em todos os nossos encontros, né? Esse trabalho que a NetBio está fazendo com as escolas que são parceiras e com as escolas que estão nos conhecendo também. É interessante porque a escolha dos temas, né? Então, a preocupação que nós tivemos de trazer temas, mas não os temas que estão já sendo trabalhados, até banalizados, né? A nossa preocupação foi de trazer temas que vão verdadeiramente acrescentar no retorno das escolas. E que é um momento tão difícil. Mas a gente, no último slide, nós mostramos e a gente sempre termina agradecendo pela oportunidade, né? Então, eu sou pedagoga e eu me coloco até nesse lugar o tempo todo, né? Do professor que está na sala de aula, no professor que está recebendo a família, que recebe a ligação do pai que está desesperado, do pai que quer desistir, da criança que não está conseguindo, ou da professora que está nervosa. Então, realmente, quando a gente está nesse momento e a gente tem alguém, uma empresa, né, quando tem a NetBio pensando em cada detalhe, isso é uma engrenagem para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. A gente tem o objetivo de receber essa criança novamente nas nossas escolas. E hoje a gente já entendeu, nós temos uma frase que a gente fala, não só nós entendemos da NetBio, mas o mundo inteiro entendeu que nós estamos escrevendo uma nova história da educação. E a gente escreve essa história, mas só que a gente não escreve mais com giz de quadro. A gente não escreve mais essa história dessa forma. A gente hoje usa tecnologia para mais um capítulo dessa história. Então, a gente precisa capacitar cada vez mais esses professores, capacitar as escolas, para não pensar só na tecnologia, mas pensar na competência, numa das competências, que é a cultura digital, que tem a tecnologia como o seu principal recurso. E aí a gente consegue mobilizar os conhecimentos, a gente faz a criança, o aluno, o aprendente, protagonista da sua aprendizagem. E essa é a proposta, sempre foi a proposta da NetBio, o aluno ser o protagonista, e não o professor, e não o gabarito do livro, e não o que é desejado por nós, e sim o que é vivenciado por eles. O aluno sendo o protagonista, mas ele sendo o investigador, ele sendo criativo, ele sabendo solucionar problemas, e é esse aluno que nós queremos de volta nos bancos e nos corredores e no recreio, no parque das nossas escolas. Com muita dedicação, claro, mas principalmente com muita competência. A gente tem que ser mais competentes do que nós já somos. Nós temos que ter mais responsabilidades, mais comprometimento com tudo. Hoje a escola não fala só de educação. A escola já falava de saúde, mas hoje temos que entender de protocolos. Então, hoje nós estamos vivendo dentro da escola responsabilidades de saúde e educação o tempo todo. E aí a gente volta aos princípios da educação de uma escola quando foi idealizada para a educação infantil. Aí eu estou falando da educação infantil, que a gente não difere aí o cuidar do educar. A gente volta, a gente retorna a esse início, né? A gente retorna pensando que o educar e esse cuidar, eles precisam estar de mãos dadas. E a NetBio está aqui
para dar mais uma mão para todas as escolas. Aliás, uma mão, a outra mão, o ombrinho, né? O cérebro e o coração, né? A gente fala sempre assim, tá bom? Muito obrigado a todos. A semana que vem nós temos mais um encontro e aí nós vamos falar de alinhamento da base nacional com propostas pedagógicas, vamos falar de mapa de foco, vamos entender quais são essas habilidades e o que nós podemos mobilizar para que a nossa escola termine esse ano letivo com sucesso, ok? Muito obrigada em nome de todos nós da NetBio. Lúcia, muito obrigada. Ruth, muito obrigada. Todos os nossos colaboradores da NetBio e aos nossos professores e gestores que estão acompanhando as nossas lives e os que chegaram hoje também. Sejam sempre muito bem-vindos. A NetBio está de braços abertos e eu estou à disposição. Tia Vera, a senhora anotou ali as suas como a senhora falou, a senhora anotou dicas, estou à disposição, a NetBio está à disposição. Se tiver dúvida nas dicas, temos mais dicas, tá bom? E assim para os outros gestores também. Precisando, é só entrar em contato conosco, que a gente reserva um momento aqui só para a gente e nós podemos conversar mais um pouquinho do que pode não ter ficado bem compreendido. Muito obrigada, boa noite e até semana que vem. Obrigado, Michele. Obrigada a todos. Obrigado, Michele. Muito bom, obrigado. Obrigada.